Bom dia, galera! Está no ar mais um episódio do nosso podcast preferido, Se Meu Mochilão Falasse. O tema de hoje está bem na moda e se tornou o sonho de consumo de muitos viajantes. Todos os viajantes que querem cair na estrada por tempo indeterminado têm sempre a mesma pergunta. Se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre nomadismo digital? Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andréia, do @AndréaLeonel_. E comigo está aqui a minha dupla de sempre, a Mari, do @Vida Mochileira no Instagram. E a gente está aqui toda quinta-feira, às 7 da manhã, trazendo aí para vocês alguns conteúdos sobre viagens, das vitórias aos perrengues. E, inclusive, também o tema de hoje foi um tema sugerido por vocês, os ouvintes, lá no nosso Instagram, @Se Meu Mochilão Falasse. Então, a gente está sempre lá respondendo vocês. E o tema de hoje, o nomadismo digital, foi uma seguidora, a Karen MRP, que sugeriu pra gente. Várias pessoas já pediram, mas aí mais recentemente essa seguidora pediu, e a gente resolveu trazer uma convidada especial para falar sobre esse tema, além de mim, que também sou nômade, a Mari, que apesar de não ser nômade, poderia ser, né, Mari? Mas antes disso, vamos entender um pouco assim o que é o nomadismo digital, né? Basicamente, o nomadismo digital não é uma carreira em si, ele não é um trabalho em si, mas ele é uma forma de se trabalhar, né? Essa possibilidade de você trabalhar enquanto você viaja. Então, se você consegue trabalhar de uma forma remota, ou seja, pela internet, né, que você não precisa estar fisicamente num escritório ou numa reunião específica, então, isso já te faz um nômade digital, né? Tem várias coisas que entram aí nesse universo do trabalho remoto, né? E, normalmente, tudo que você precisa para ser um nômade digital, além de, obviamente, ter ali a ideia, porque você pode ser um empreendedor, você pode ter o próprio negócio online, você pode trabalhar para empresas remotamente, e você só precisa realmente ter um computador ali, um celular, e a internet, Wi-Fi, etc., para conseguir trabalhar. Então, sem mais delongas, então a gente vai apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é uma outra nômade digital, é a Carla Boechat. Carla, se apresenta para a gente, por favor. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Carla, do blog Fui, Gostei, Contei. Eu estou viajando há 5 anos. No começo, eu vivia um pouquinho da minha renda do blog, mas não era nem suficiente para eu viver só disso e viajar. E aí, entre algumas cabeçadas e vendo o que daria para fazer, eu comecei realmente a ser uma nômade digital. Eu sonhei com isso por muito tempo. Eu não sabia muito bem por onde começar. Então, acho que esse podcast vai ser muito legal para quem tá curioso aí sobre esse estilo de vida. Eu tenho uma agência de turismo, que é a Fui, Gostei Trips, que é uma agência que funciona praticamente 100% online. O objetivo desde sempre, quando a gente criou essa empresa, foi que cada um pudesse trabalhar de onde estivesse, usando somente internet. Então, a gente, não somente eu e o meu sócio, podermos ser nômades, mas que todos os nossos funcionários pudessem ser também. Então, acho que vai ser legal essa conversa aí, para a gente trazer de ideia e inspiração para quem está querendo viver esse estilo de vida. E, Andréia, você quer falar um pouquinho do que você faz também como nômade digital? Eu sei que a gente já falou em vários outros podcasts, mas como esse é o assunto, você quer falar de novo sobre isso? Tá, então, eu tô há 11 meses como nômade digital. O trabalho que eu faço é uma coisa muito específica e eu acho um ótimo exemplo para você ver que, se você querer ser nômade, você tem que realmente pensar fora da caixa, que tem várias coisas que dá para você fazer. O que eu faço tem uma coisa chamada, no Brasil, chama cliente oculto, aqui chama mystery shopping, né, que as pessoas vão em lojas se passando como clientes, e quando elas vão para casa, elas pegam e fazem um formulário, respondem o formulário avaliando o serviço que elas receberam. O que eu faço, eu era uma mystery shopper quando eu morava na Inglaterra, eu morei na Inglaterra há 7 anos, e aí, quando eu saí do país, uma das agências para a qual eu trabalhava ofereceu essa oportunidade de eu revisar os questionários que as pessoas enviavam. Então, o meu trabalho é esse, eu literalmente reviso, procuro erros de gramática em inglês, né, erros de consistência e etc., e eu sou paga por questionário. Então, o meu tipo de trabalho é um trabalho muito flexível, que eu posso avaliar quantos questionários eu quiser. Se é um mês que eu estou precisando de dinheiro, eu posso avaliar muito. Se é um mês que eu estou mais tranquila, eu posso trabalhar menos.
E eu não tenho um horário fixo de trabalho, porque é legal falar também que não é porque você trabalha remoto que necessariamente você não vai ter que logar num certo momento. Tem pessoas que trabalham de segunda a sexta, 9 às 5, normal, como todo mundo, só que tem que ficar logado pela internet. O meu trabalho já não é esse, né? Eu também faço alguns trabalhos com a Worldpackers, porque eu sou voluntária, eu estou voluntariando, eu voluntario em hostels há quase um ano, e eu faço alguns vídeos para eles, então eu ganho um pouquinho com criação de conteúdo, mas a maioria da minha renda mesmo vem de ser uma revisora de texto. Eu acho legal você ter falado sobre essa questão de logar num horário específico, mesmo você trabalhando online, porque o meu irmão, por exemplo, ele tem um trabalho que ele é online, ele é consultor de marketing digital, ele trabalha para uma empresa onde ele precisa estar logado de 9 às 6. E assim, existe uma demanda dentro desse horário, então assim, não é tão flexível quanto as pessoas acham, porque ele tem que estar sempre online. Então, mas é uma opção, né? Ele poderia estar viajando, fazendo isso, mas dentro do período de segunda a sexta ele precisaria estar nesse âmbito online. Poderia estar na praia, poderia, mas teria que estar online, trabalhando ali do computador. Mas eu acho também legal falar que, por exemplo, eu, como produtora de conteúdo do Vida Mochileira, eu poderia ser facilmente uma nômade digital. Mas eu gosto muito de enfatizar para todo mundo que me considera nômade digital que eu mesma não me considero. E aí, o porquê disso é porque eu pago aluguel e as contas todo mês aqui na Inglaterra. Eu moro na Inglaterra há quase 5 anos. E apesar de eu viajar com muita frequência, às vezes eu passo um mês viajando em Portugal, às vezes eu vou 3 meses para a Tailândia, 4 meses para o Brasil, eu continuo pagando as minhas contas com frequência na Inglaterra. Então não é porque eu estou no Brasil, ou na Tailândia, ou em Portugal, que eu não estou pagando. Então, às vezes, eu até fico presa, né, no sentido de, tipo assim, ter um vínculo, né, com aquele país, porque eu tenho moradia fixa. E que para muitos nômades digitais isso não é um benefício, porque você acaba tendo um gasto desnecessário. Então eu acho até que seria legal você, Andréia e Carla, comentarem sobre isso, sobre essa questão de não ter uma moradia fixa, se isso é um ponto positivo ou um ponto negativo para quem está viajando aí como nômade. Bom, isso é um ponto muito positivo porque a gente não tem gasto com aluguel, com IPTU, com conta de luz, conta de água, com faxineira, com nada. A gente pega esse dinheiro todo e reverte para a gente poder viajar. Nesses 5 anos que eu estou viajando, eu tive alguns períodos onde eu aluguei um espacinho para mim. O máximo de tempo que eu tive alugando uma casa nesses 5 anos foi durante 4 meses. E foi muito bom, porque às vezes a gente cansa um pouquinho também de estar cada hora para um lado e para o outro, não ter nosso espaço, não ter nossa cama, a mesma cama de sempre. Então foram vezes que eu parei um pouco, aluguei um espacinho por 4 meses, mas aí na hora que eu comecei a viajar de novo, eu peguei e acabei com esse vínculo, porque realmente é uma grana que pesa todos os meses para quem não está ali sempre, para quem quer estar viajando muito, né? Então, nesse período, bom, eu evitei alugar casa por muito tempo. E eu gosto desse estilo de vida, não sinto muita falta, não. Eu acho que alguma hora eu vou cansar, mas eu não me importo de estar cada hora num lugar. Isso é um desafio também, porque, por exemplo, a Mari, que tem a casa própria dela, é muito bom, porque ela sempre sabe que vai ter a internet muito boa, ela sempre sabe que ela vai estar num ambiente sem muito ruído, ela faz os próprios horários dela sem preocupação de estar perturbando alguém. Hoje, por exemplo, que a gente teve podcast, eu estou aqui no hostel, eu estava super preocupada, porque o horário inicial que a gente tinha marcado aqui seriam 7 horas da manhã. E eu tô num hostel. Eu pensei, gente, como é que eu vou ficar falando? Eu vou acordar as pessoas. Não tô na minha casa. Então a gente meio que tem que se adaptar, assim, de alguma maneira. Eu já me acostumei, mas para algumas pessoas eu acho que pode ser um grande desafio aí. Quanto tempo você passa em cada lugar, Carla? Eu não tenho estipulado, Andréia. Olha, nos últimos 3 anos, a minha base está sendo o Chile. Desses 3 anos, por 2 anos, a minha base foi São Pedro de Atacama, no deserto do Atacama, no norte do Chile. Por mais que eu tenha ficado 2 anos com base em São Pedro, é engraçado porque nesse período eu não aluguei casa por 2 anos, eu morei bastante tempo em um motorhome, então por mais que eu estivesse baseado em São Pedro de Atacama, eu não tinha nem quis ter essa vida fixa de um lugar, saber que é a minha casa pelo próximo, não sei, 1 ano.
eu nem consegui ter isso, porque eu tenho muito forte em mim essa coisa de nômade, de viajar e tudo mais. Então, teve lugares que eu fiquei muito tempo, teve casa que eu aluguei por 4 meses, tem lugar que eu chego e fico uma semana. No momento, agora, eu estou fazendo uma viagem aqui pelo Chile de 4 meses, viajando o Chile de norte a sul por terra. Então, eu não estou ficando muito tempo em nenhum lugar. É um puta desafio, tá o tempo todo me movendo para lá e para cá para conseguir trabalhar, mas enfim, a gente dá conta, vale a pena para poder estar viajando, estar conhecendo. Mas aí, Carlinhos, você tinha falado dessa questão de eu ter o vínculo aqui na Inglaterra, e é engraçado porque, assim, se eu tivesse que escolher morar num lugar fixo ou fazer que nem vocês, ficar pulando de galho em galho, talvez eu preferisse morar num lugar fixo. Mas eu não escolheria morar na Inglaterra, porque é um custo de vida alto, então se você parar para pensar, eu pago em Libra, então, assim, eu não só pago aluguel, como eu pago aluguel em Libra, contas em Libras. Então, assim, eu provavelmente estaria num lugar que fosse mais barato, mas aí que tá, eu tenho um parceiro, né? Eu tenho meu marido e o Mark não gosta de viajar. Então, assim, foi a opção que a gente escolheu. A minha base é aqui na Inglaterra, por isso que eu tô sempre viajando, e aí eu faço que nem você falou. Eu viajo por 3 meses, volto e aí fico um período aqui em casa, produzindo conteúdo aqui em casa. E como você falou, é muito bom pelo fato de eu ter o meu próprio horário, de eu ter silêncio, de eu estar na minha casa, né? Então, é muito bom. Então, o que eu sempre faço é viajo, anoto todos os conteúdos que eu preciso fazer, crio conteúdos, mas eu tiro eles do papel, eu coloco eles no ar quando eu estou em casa. Então, geralmente eu faço isso. Você não, né? Você precisa estar sempre produzindo durante a tua viagem, já que a tua viagem é de tempo indeterminado, né? Tem isso também. As minhas viagens têm data para terminar. Então, eu já sei que ela vai terminar, por isso que eu tenho como me programar. Exato, isso aí é uma loucura, porque é muito engraçado, porque quando eu vou reservar um hostel, por exemplo, eu já fico olhando as fotos para ver se, por exemplo, tem uma mesinha que pode ser confortável, porque eu não sei o que está me esperando e eu vou ter que trabalhar. Se a mesa não for confortável, eu vou ter que trabalhar de qualquer maneira. Se a internet for ruim, eu não sei, eu vou ter que comprar um chip local com uma internet muito boa, eu vou ter que me virar. Não dá para parar. Couchsurfing, que eu adoro fazer, eu não consigo fazer tanto, porque no Couchsurfing a gente, bem ou mal, tem que estar ali compartilhando mais com o dono da casa, né? E eu não consigo chegar e falar assim, gente, ó, licença, agora eu preciso de 5 horas para trabalhar. Não, no hostel eu posso fazer isso. Então é muito engraçado. Agora eu cheguei no hostel que eu tô muito feliz. Que eu cheguei e tô aqui com vocês. A cadeira é muito confortável para trabalhar, gente. Eu já reservei mais 2 noites aqui. Eu também sempre olho essas coisas, a cadeira, o Wi-Fi, os lugares que tem pra sentar. É engraçado, né? Coisa que eu nem pensava antes. Agora eu fico lá fuxicando as fotos, eu vejo se alguém fez algum review comentando se é legal o espaço para trabalhar. Enfim, a gente vai se virando para conseguir produzir conteúdo nesse meio do caminho aí. É eu difícil acho não ter rotina, mas eu me acostumei. Hoje em dia não me atrapalha em nada, não. Então, acho importante falar também para as pessoas que muita gente tem esse sonho, né, do nomadismo digital, se imagina lá com o laptop na praia, não sei o quê. Só que, na real, essa vida... Eu tenho certeza que tem muita gente que tem muita vontade de ser nômade digital, mas que não aguentaria a vida, porque realmente é uma vida sem rotina, é uma vida de você se despedir de pessoas constantemente. Se você quer ter um relacionamento com alguém, é muito complicado, tipo, é muito difícil. Então, assim, é bom também as pessoas entenderem que tem um perfil de pessoa que serve para isso, né? Tipo, não vá achando que é maravilhoso, que você só vai trabalhar e viajar ao mesmo tempo, não sei o quê. Tem umas dificuldades e tem coisas que, para mim ou para Carla, também não são dificuldades, mas que para algumas pessoas seriam, né? Tipo, viajar constantemente, mudar de... Todo lugar que você chega é um país novo, é uma língua nova, é toda uma cultura nova que você tem que se acostumar. O hostel que você mora tem todo um sistema diferente, uma rotina diferente dentro do hostel, e você vai ter que criar essa rotina tudo de novo, do zero. Até coisas pequenas, quando você muda de país, você tem que ir no supermercado e comprar tudo de novo. Então são essas pequenas coisas assim, que eu acho que as pessoas também às vezes não param para pensar, mas que faz muito parte da vida de um nômade digital. É engraçado porque eu vejo você
Para quem não sabe, eu e a André, a gente se conhece há quase um ano, desde que a gente fez o nosso voluntariado lá na França. E eu acompanho muito a Andréia, né? Porque a gente está fazendo podcast junto. Então, assim, ela é a nômade digital que eu mais tenho próximo e que eu acompanho muito. A Carlinha também, super acompanho. Mas a Andréia, eu tô sempre falando, e a Andréia, quase toda vez que a gente está no podcast, ela tá num lugar diferente. Então, é engraçado isso, porque eu vejo e eu não consigo me imaginar sendo nômade, apesar do meu trabalho, de eu ter lutado pra caramba pra ter esse trabalho como nômade digital, eu não consigo me imaginar sendo uma nômade. Eu adoro a flexibilidade que meu trabalho me dá, de poder viajar quando eu quero, mas também amo a flexibilidade que eu tenho de poder trabalhar de casa e fazer os conteúdos quando eu quero fazer. Mas de ficar pulando de galho em galho, acho que não seria para mim. Isso é o mais bizarro, porque, né, eu amo viajar, mas eu amo viajar, viajo e gosto de voltar sempre para casa, pro ninho. Engraçado que tem muita gente que me pergunta às vezes, mas Carla, você não vai cansar? Porque não é possível, né? Tipo, é muito difícil, você não consegue fazer nem plano a longo prazo. E eu não sei, por enquanto eu não cansei, eu não tenho a menor ideia se em algum momento eu vou realmente cansar, sabe? Eu acho que em algum momento eu vou começar a fazer tipo, muita gente faz, eu vou viver um ano aqui, depois no próximo mais um ano em outro lugar, depois eu vou só espaçar mais os tempos que eu fico nos lugares, mas eu não sei se eu vou parar. É meio isso que eu tô viciante, para quem fazendo. gosta e se adapta, é meio viciante, assim. Sim, eu tava viajando há 10 meses, falei, vou parar em Londres um pouco. E aí eu vim pra cá, eu tô em Londres nesse momento. E aí, tipo, passou um mês, eu já tava com comichão, sabe? Tipo, ir embora de novo. E aí, mas eu ainda tô aqui dando uma descansada, tirando umas férias até de rede social também. Mas é isso, é a flexibilidade, né? Você pode ser um nômade que muda de país toda semana, você pode ser um nômade que muda de país a cada um ano, cada 6 meses. Então é você que constrói o seu estilo de vida, né? Isso que é interessante, eu acho. E aí eu queria saber o porquê, Carlinha, porque, na verdade, como surgiu a vontade de ser nômade? Se aconteceu alguma coisa no teu trabalho antigo que você decidiu, não, agora essa porra que se exploda, vou ser nômade. Ou se você já estava vindo, ou se você planejou ser nômade, né? Se existia um planejamento. Bom, vamos lá. Eu sonhava muito, eu acompanho esse movimento do nomadismo digital faz quase 10 anos já. Mas no início, para mim, era uma coisa muito longe da minha realidade. Primeiro que a internet era muito diferente do que é hoje em dia, né? Eu não tinha tanto acesso às pessoas que viviam realmente isso. E as poucas pessoas que eu via vivendo isso, era uma coisa meio assim, tá, mas isso aí é meio impossível, eu nunca vou conseguir. Mas mesmo assim, eu ficava lendo e acompanhando e pesquisando. E quando eu larguei o meu emprego fixo, o último emprego fixo que eu tive, que foi há 5 anos atrás, foi muito por acaso, na verdade. Não foi para viajar, foi porque eu fui aprovada num mestrado que era full time, então eles obrigavam que eu tivesse dedicação exclusiva para o mestrado. E eu agradeço muito esse mestrado, porque eu só consegui realmente pedir demissão, porque é uma segurança que a gente tem ali que a gente não quer largar, né? Por mais que a gente pense, quero viajar, eu vou, mas é difícil dar esse primeiro passo e pedir demissão e ir. Então, eu agradeço muito esse mestrado que eu fiz, porque quando eu saí do emprego fixo, foi meio pensando em estudar e me dedicar para outra coisa e depois voltar para o mercado de trabalho. Mas aí foi um caminho sem volta. Quando eu terminei o mestrado, eu já não queria voltar, e até então eu ainda tinha casa fixa, que eu morava em Niterói. Mas eu fiz parte do meu mestrado na Croácia. Então, o meu mestrado, na verdade, me abriu muitas coisas assim que eu não imaginava quando eu comecei. Quando eu fui fazer parte do meu mestrado na Croácia, foi quando eu entreguei o apartamento que eu tinha em Niterói. Então, acho que foi tipo assim, foi quando eu quebrei realmente todos os vínculos que eu tinha. Eu já não tinha mais um emprego fixo, já não tinha mais um apartamento fixo, e aí eu já não parei. Aí eu já continuei. Então, assim, planejamento realmente, vou me planejar para ser nômade, não teve. Teve muito tempo sonhando com isso, e quando a oportunidade veio, eu abracei e segui nisso, já não quis voltar mais atrás. E a Andréia... Quer contar de novo, Andréia, o porquê? Eu fui meio que obrigada a ser nômade. Tipo, a vida me jogou no nomadismo. Eu trabalhava aqui na Inglaterra, já tinha quase 4 anos, eu tinha um trabalho normal de escritório, eu trabalhava da 9 às 5 e tal, ganhava bem, eu tava de boa. E um belo dia eu fui demitida.
Eu estava aqui na Inglaterra num visto de trabalho, e obviamente, porque eu fui demitido, meu visto de trabalho foi cancelado. Então eu simplesmente tive que largar tudo e sair do país em um espaço de 6 meses. Nesse período dos 6 meses que eu não podia trabalhar, eu consegui esse trabalho online, né, pela agência, uma agência que não está aqui no Reino Unido, né, então não tem muito problema. E aí eu falei, poxa, eu não quero voltar para o Brasil, morar no Brasil, eu já estou fora do Brasil desde 2012, então não é algo assim que eu queira fazer, voltar para o Brasil nesse momento. Então eu falei, tô aqui ganhando dinheiro pela internet, vou começar a viajar, e vou fazer os voluntariados até para dar uma mudada na minha carreira, sabe? Tipo, aprender umas coisas novas e tal. E aí comecei, mas eu começo com uma mente muito aberta de tipo, se um dia eu cansar, como a Carla falou, né? Tipo, se um dia eu cansar, eu vou parar. E se um dia eu achar que eu tenho que voltar para o Brasil, eu vou voltar. Se um dia eu achar que é a hora de eu ficar um ano num país só, eu fico. Então é muito isso de ir sentindo, assim, mas eu não sabia que essa vida seria para mim. Quando eu comecei, eu fui meio que testando e eu tenho adaptado um pouco algumas coisas, tipo, como eu não tenho que logar numa certa hora, eu tenho tentado estilos diferentes de trabalho, tipo, de produtividade, é um negócio que a gente pode falar depois, que é algo para mim que é muito, muito difícil, assim, porque a gente é o nosso próprio chefe, né? Eu, no caso, eu não trabalho para ninguém. Então, você tá viajando, você quer conhecer o lugar e às vezes você faz amigos no hostel e todo mundo quer sair passear, mas aí você tem que... Calma, eu tenho que trabalhar, eu ainda trabalho, né? Isso Porque é muito difícil. às vezes você esquece, eu esqueço, eu acho que eu tô de férias, eu falo, mano, eu não tô de férias, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar, sabe? O que você acha disso? Olha, é muito difícil, porque a grande maioria das pessoas que a gente conhece nos hostels estão de férias. Sim. E eu tenho muita dificuldade enorme para dizer não. Enorme. Eu adoro uma festa, eu adoro uma bagunça, eu adoro uma cerveja, eu adoro passear, bater perna. Então, às vezes, eu fico muito tentada. E aí, quando a gente acaba cedendo, ferrou, né? Porque ou você não vai dormir direito, porque você vai ter que trabalhar de madrugada enquanto tá todo mundo dormindo. Isso é uma dificuldade enorme mesmo, porque a nossa rotina é diferente. O nosso trabalho é isso, né? Enquanto as outras pessoas estão realmente de férias, falando, foda-se, eu não quero nem saber de trabalhar, a gente tem que conciliar. E é o que você falou, essa questão da gente ser nosso próprio chefe, às vezes é muito complicado, porque exige que a gente que já não tem rotina, exige que a gente tenha algo de... A palavra não seria responsabilidade, me fugiu agora a Disciplina, palavra. né? Tipo... Disciplina, exatamente. Porque é muito difícil não tendo rotina, conhecendo todo dia pessoas novas, estando cada hora em lugares diferentes, que você quer conhecer bem os lugares para onde você está indo. Você tem que parar e falar assim, não, peraí, hoje eu não vou sair do hostel. E é o que eu faço às vezes. Às vezes eu passeio, eu tiro 3 dias e ninguém vê a minha cara. Eu desapareço do Instagram, ninguém me vê nos stories, que eu tô metendo a cara trabalhando para poder, às vezes, dar uma relaxada depois. Ou não, às vezes tem dia que não, eu trabalho todo dia de manhã e à tarde eu passeio. A gente vai tentando encaixar, né, essa questão de trabalhar viajando. Para mim, é isso, você não ter um chefe em cima, sim. é difícil às vezes. A gente tem as nossas prioridades, né? Tipo, para mim a prioridade é eu não acordo cedo. A Mari sabe, quando ela marca podcast cedo, eu falo, não! E aí essa é a minha prioridade. Eu quero acordar sem alarme, entendeu? Então, e aí eu tô mudando isso na minha rotina também, porque eu também adoro, eu sou muito boa de cama, é muito difícil de Mas você tá acordar cedo tentando pra acordar mim. mais cedo, eu tento mudar a minha rotina para eu não acordar cedo. Porque eu posso. Eu tô tentando mudar, porque eu tô tentando mudar várias coisas. Sabe quando você começa ano novo, vida nova? Eu tô tentando mudar muitas coisas agora. Eu preciso. Outra dificuldade que a gente tem é muito difícil de manter uma rotina de exercícios, por exemplo. Isso eu sinto muita falta. Então, eu estou tentando aliar essa questão de acordar cedo com fazer exercício e, com isso, ser mais produtiva. E aí, claro, eu vou ter muito mais tempo no meu dia para poder trabalhar e passear e fazer o que eu quiser, né? Mas tá difícil. Não tem ninguém do meu lado para falar, ô, filha, acorda aí 7 horas da manhã, você vai começar no trabalho 8 horas. Você não vai ganhar menos, né, se você trabalhar. Não vou ganhar menos. Não vou ser demitida, não vou ganhar menos, ninguém não vai levar esporro.
E aí eu acho legal falar. Carlinha, você não faz voluntariado, faz? Para diminuir o seu Olha, custo da viagem? eu nunca fiz, mas esse ano eu quero fazer. Eu estou olhando alguns, inclusive vou usar teu código de desconto Ih, pro feedback. vida mochileira WP, né? Worldpackers, vai ter $10 de desconto. Mas eu quero começar. Por quê? É que agora eu estou numa mudança muito grande também, né? Eu saí da sociedade, da administração da agência que eu abri faz uma semana, isso é muito recente, mas eu continuo como sócia investidora, então, graças a Deus, a empresa que eu construí para ser online vai continuar me permitindo viver online, que eu vou continuar recebendo mensalmente por causa disso. Mas isso foi muito bom, porque me deu liberdade. Agora eu posso voltar. Por 2 anos eu tive muito focada nisso, de fazer a empresa funcionar, de ir muito bem, de realmente criar uma coisa muito boa. Agora que eu saí, é como, sabe aquele momento que você pega e respira e fala, tô com tempo para mim de novo. Então, agora esse ano eu quero fazer alguns trabalhos voluntários também, para poder dar uma equilibrada, né? Porque também pode sair muito caro você estar viajando direto. E como eu viajo muito pelo Chile, o Chile é caro. O Chile é bem caro. Então eu preciso equilibrar um pouco as contas. E além disso, eu quero mesmo a experiência, né, do voluntariado. Que eu acompanhei vocês aí, eu acho que é muito legal. Acho que deve ser uma puta experiência. Não é porque eu acho que é para essa galera que está querendo fazer, colocar esse sonho de ser nômade digital em prática, o que a Andrea faz, por exemplo, de viver com voluntariado e trabalhando como nômade, cara, para ela é o melhor dos mundos, né? Tirando essa parte que tem que se concentrar, tem que ter a produtividade e tal, porque ela não gasta com acomodação, ela não gasta quase nada com comida. E ela ainda está fazendo dinheiro, então ela não tem que pagar nada, ela não está pagando a acomodação dela e está fazendo dinheiro. Então, acho que é o melhor dos mundos essa questão de fazer voluntariado e ser nômade digital, né? E também você conhece muita gente, muitos voluntários, sabe? Você vai ouvindo a história de cada pessoa. Cara, tem tanta coisa que as pessoas fazem online que, tipo, eu sempre fico muito impressionada, assim. E até nesse tópico, assim, uma das coisas que eu vejo muito são pessoas que gerem empresas online, né? E é uma coisa que eu tenho vontade de fazer um dia, é parar de... Porque eu não tenho chefe, mas eu tenho clientes. Clientes têm deadlines. Às vezes é muito foda, porque eles têm umas deadlines meio puxadas e eu tô, tipo, mudando de país. Aí eu tô lá, tipo, num trem noturno na Rússia e o meu cliente tá pedindo coisas para mim, sabe? Então, eu tenho muito essa vontade de criar uma empresa e eu queria que se a Carla pudesse falar pra gente como é que foi esse processo de começar uma empresa online, assim, como é que você teve essa ideia e como é que é o processo de fazer isso virar realidade, assim. Olha, isso aconteceu. Eu sempre falo muito que as pessoas às vezes me perguntam como começar. Eu falo, não pensa muito, começa, porque é muito verdade que as oportunidades, as coisas que você nem imaginava, se você ficar dentro de casa batendo a cabeça, você não vai ter ideia do que pode acontecer de repente se você realmente for. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu cheguei em São Pedro de Atacama, zerada de grana, voltando de uma viagem da África que me sobraram $100. E aí um amigo me falou que em São Pedro rolava para conseguir emprego fácil e informal. Eu fui para lá na louca, vendi brigadeiro na rua, fiz vários bicos, trabalhando em agência. E aí foi quando eu entendi como é que funcionava. Eu vi que eu tinha a oportunidade de começar a vender passeios ali. Mas eu não queria ficar morando em São Pedro, onde fosse, para o resto da minha vida. E aí veio o desafio de como é que eu ia fazer isso online. Graças a Deus eu estava com uma pessoa do meu lado. Eu tive um relacionamento nesses 5 anos aí de nomadismo. Por 2 anos eu tive com uma pessoa. Então a gente meteu a cara junto. É uma pessoa que entende muito de negócios, então eu aprendi muito com ele também. E a gente foi difícil. O primeiro ano foi muito processo assim de, pô, isso não deu certo, tentativa e erro, sabe? Vamos tentar assim, porque a gente não quer ficar fixo mesmo. A gente precisa ser nômade, mas é muito difícil você ter tudo online e você também construir relações, né? Porque no nosso caso, por exemplo, tendo uma agência, a gente trabalha com operadores locais e às vezes são algum operador que a gente tem, o dono de uma operação que a gente tem é um cara um pouco mais velho, então para ele tem uma dificuldade em fazer reuniões online, por exemplo. Então são barreiras que a gente não imagina que a gente vai enfrentar.
Uhum. A gente pensa, não, a gente faz tudo pela internet. Mas aí chega na hora, fulano não sabe nem usar o Skype, por exemplo, Sim. sabe? Então você tem que ensinar a usar o Skype para você começar a fazer as reuniões e fora 1000 outros desafios que surgiram aí no meio do caminho. Então foi um ano de muita tentativa e erro, muita tentativa e erro. Claro, internamente, isso para os clientes tudo maravilhoso, nunca teve nenhum problema, mas a gente internamente batendo muita cabeça, até que a gente conseguiu chegar no modelinho que foi tipo assim, perfeito. Então, muitas vezes as pessoas pensam que vão chegar e vai ter a ideia e de cara vai funcionar. Não, você vai bater muita cabeça. Pode ser que eu, por exemplo, para conseguir isso, por um ano, eu quase não saí de São Pedro. Fiz poucas viagens assim para muito próximo, um tempo na Bolívia, um tempo no Peru, porque eram muito pertinho e porque eu surtava. Eu não consigo ficar muito tempo em um lugar. Eu lembro uma vez que eu fiquei 3 meses sem sair de São Pedro de Atacama e eu amo São Pedro assim de uma maneira que vocês não imaginam. Mas eu surtei. À noite eu falei com o Renato, com meu ex, eu falei: Renato, não quero saber, a gente vai viajar amanhã. Você tá doido? A gente não planejou nada. Eu falei, sei lá, a gente tá com o motorhome, vamos para algum lugar. A gente pegou e cruzou pra Argentina, sabe? Eu dava umas surtadas, assim, de repente. Sim. Mas foi necessário pra gente conseguir realmente fazer o negócio funcionar online. Valeu a pena, não me arrependo de nada. Funciona, tá indo muito bem. Com pessoas muito comprometidas também, porque para você montar uma equipe onde todo mundo trabalha online e todo mundo seja comprometido, nem sempre é fácil. A gente não obriga todo mundo a ter, por exemplo, horário de trabalho fixo, tem que trabalhar 8 horas por dia. Não. Você tem que fazer isso, isso e isso todos os dias. Se você vai fazer em meia hora, você vai fazer em 10 horas, você vai fazer na praia, você vai fazer na sua casa, no interior de São Paulo, Problema. para mim não importa. Problema é seu. Eu preciso que você faça isso e que você faça bem. Então, claro, até montar também a equipe perfeita, com todo mundo realmente vestindo a camisa e comprometido, levou um tempo, mas a gente conseguiu. Graças a Deus. E você não conhece os seus funcionários pessoalmente, então? Eu tenho funcionários que eu não conheço pessoalmente. Oh, Olha que loucura. Olha que loucura. Falo com eles todos os dias, mas não conheço. Todos os dias, e tem gente que eu não conheço pessoalmente. Entre a equipe tem muita gente que não se conhece pessoalmente. Isso também é um puta desafio, porque bem ou mal a relação pessoal, quando você está ali no trabalho físico, né? Você chega, toma um cafezinho, almoça junto, tudo mais, você cria uma outra relação. Então, isso foi um grande desafio que a gente teve também, de fazer a equipe ser muito integrada sem se conhecer pessoalmente. Então, era muita reunião, muita brincadeira. Hoje em dia, a gente brinca que a gente se comunica por meme. Porque realmente todo mundo se integrou muito bem. E qualquer coisa que acontece, é todo mundo meme, 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 meme nos grupos de WhatsApp. Mas isso também é um grande desafio, de você conseguir montar uma equipe que todo mundo esteja bem integrado, sem se conhecer pessoalmente. E a gente na equipe tem pessoas desde com 60 anos de idade até 20. Também tem um leque aí, né? Que poderia ser uma grande barreira para todo mundo se dar bem sem se conhecer, mas não, a gente conseguiu aí aos poucos integrar todo mundo e fazer todo mundo vestir a camisa e fazer a empresa ir para frente. Mas eu acho legal também falar, Carlinha, que só o fato de você ter ficado no Atacama ou ter viajado muitas vezes para o Atacama foi o que te possibilitou entender oportunidades de mercado, para você conhecer até mesmo os operadores locais, para você poder fazer a tua empresa online, né? Porque assim, não sei se você falou, mas a empresa da Carla é uma empresa de experiências. Então ela faz tours, né, passeios pelo Atacama, pelo Salar de Uyuni e por Santiago. Então, pelo fato dela conhecer bastante esses locais, foi o que possibilitou ela entender a oportunidade de mercado e aí sim dar essa cara para a agência online, né? Então, tanto que se vocês perguntam qualquer coisa para a Carla de Atacama, Santiago e Uyuni, ela vai saber na ponta da língua, porque ela viveu isso e ela trouxe toda a experiência dela de viajante para a agência online dela. Daí, complementando essa questão de São Pedro, da agência, eu jamais teria tido essa ideia se eu estivesse dentro de casa matutando o que eu poderia fazer. Eu nunca teria ideia. Não, acho que vou abrir uma agência online que vende passeios no Chile, em São Pedro de Atacama. Isso...
Jamais, jamais, assim. Foi algo que surgiu porque realmente eu meti a cara e fui. Sem grana mesmo, vambora, e vamos ver o que vai rolar. E aí eu fui entendendo as oportunidades. Só que além disso, eu também tenho blog, né? Eu tenho o blog Fui, Gostei, Contei já há 7 anos. Nossa, é muito tempo, gente. 2013, 7 anos. E claro, com o blog a gente tem outras formas de monetizar, né? Com o blog tem programa de afiliado, por exemplo, que é Booking, né? O seguro viagem, o chip de celular, tudo que a gente tem os links no blog. Quando alguém compra por esses links, a pessoa não paga nada a mais por isso, mas a gente recebe uma comissão. Então, isso, mensalmente, eu tenho a minha renda. Também tem a questão de também ter publicidade, né? Porque quando você faz um trabalho legal com blog ou com Instagram e você consegue construir um público bom, as empresas também querem se associar a você. Então, isso atrai publicidade, o que é muito legal. Tem questão que não é dinheiro diretamente, mas que serve como é uma troca. Quando você faz parcerias, por exemplo, com agências ou com hospedagens, com destinos. Já fiz muita viagem a convite, até viagens internacionais, onde eu fui convidada, 100% pago, e foi muito bom, não ganhei nenhum centavo, mas eu faria 10 outras mais sem ganhar nada. Feliz. Me convidem. Jabá. Jabá. Que é muito bom, assim. Não dá para viver só disso. Houve um tempo na minha vida em que eu tentei viver só disso. Eu lembro um período que eu fiquei fazendo mochilão pela Europa, que eu fiquei alguns meses. Gente, eu juro, meu dinheiro, o que eu tinha em dinheiro não dava para quase nada. Mas eu conheci muitos lugares em parcerias legais, que eu fiz parcerias muito boas, divulgando os destinos e tudo mais, isso me possibilitou viajar. Mas se fosse olhar minha carteira, Não tinha nada. não tinha nada. E foi quando eu peguei e pensei, preciso monetizar, porque é muito legal fazer parceria e tudo mais, não dá para viver só disso, isso não paga as minhas contas. Por mais que eu tenha pouquíssimas contas para pagar, eu acho que a única conta que eu tenho hoje em dia para pagar é meu cartão de crédito. Mas isso não paga minhas contas. Então eu preciso monetizar. E aí foi quando eu comecei a realmente meter a cara com programa de afiliado, com publicidade. E isso foi muito legal. Nunca cheguei a... Desculpa, qual a porcentagem da sua renda vem do blog e da empresa hoje em dia? Mais ou menos, assim, para as pessoas terem uma noção. Olha, nos últimos 2 anos, pouquinho mais de 2 anos, eu me dediquei somente para a agência. O blog eu me dediquei muito pouco. Continuei tendo renda do blog nesse período, mas eu diria que nesse período dos últimos 2 anos e meio, um 80% vinha mais, um 90% vinha da agência. Sim. Porque o que vinha do blog foi um trabalho anterior que eu fiz, que continua vindo, que programa de afiliado, por exemplo, se eu parar de trabalhar hoje, eu vou continuar colhendo esses frutos por um tempo. Eu posso não fazer nada, mas eu vou continuar colhendo esses frutos, o que é muito bom. Foi o que aconteceu. Agora que eu estou voltando a ter tempo para outras coisas, que eu não estou mais 100% dedicada com a agência, eu volto a trabalhar com o blog e aí eu acredito que eu vou conseguir chegar nos 50-50. Legal. Ou até mais com o blog, vamos ver. Vou ter que esperar. Agora é um novo desafio, né? Então, vou correr atrás e eu acredito que eu consigo chegar nos 50-50. Mas, assim como você, André, eu também já trabalhei, eu sou jornalista. Então, eu já trabalhei de algumas outras maneiras, que serve até como inspiração aqui para quem quer ser nômade digital, como algumas ideias. Eu também já trabalhei corrigindo texto. Eu já corrigi uma vez, eu corrigi até uma tese de um mestrado. Porque como eu já fiz mestrado, me enviou, assim, foi muito trabalhoso, mas é uma coisa que eu posso fazer de qualquer lugar. Sim. Ele me enviou a tese e eu revisei tudo, tanto a questão gramatical, né, de português, como estava bem estruturado. E eu fiz isso de onde eu estava. Também já escrevi para algumas revistas. Durante um tempo, eu produzi conteúdo para o Hostel World. Hostel World patrocinou muitas viagens minhas, o que foi muito legal. Então, existem muitas formas aí de monetizar. Não necessariamente, que muitas pessoas às vezes acham que elas vão ter que ser blogueira ou que vão ter que criar Instagram. E não, existem muitos outros caminhos. Assim, para cada profissão que você tem,
você pode buscar uma maneira de monetizar online. Você pode dar consultorias online, por exemplo, dentro da sua área. Você não precisa necessariamente ser Instagramer, que é o caminho que muita gente hoje em dia busca, que é muito legal, mas que também tem que pensar pelo outro lado que pode ser um mercado que esteja ficando um pouco saturado. Trago aí uma reflexão, sabe? E é algo que então é muito difícil você realmente sobressair, porque muita gente está tentando. E é algo que, tipo, Então, consome a sua vida. Tipo, você... consome. Aí pode falar, né? Tipo, é uma coisa... Porra, parece muito bonito, né? Nas redes sociais, mas é um negócio de trabalho, né, Mari? E eu acho também, falando sobre essa questão de ser blogueira de viagem, você está sempre trabalhando, assim, mesmo quando você está de férias ou mesmo quando você está em algum lugar que você fala assim, não, vou me desligar aqui digitalmente. Imagina. Você pode até não estar postando on time, tipo assim, na hora que você está naquele lugar. Mas com certeza um videozinho que você está fazendo, porque depois que você chegar em algum lugar, você vai postar lá para os seus seguidores verem aquela dica. Ou porque aquilo ali é importante para você mostrar, porque aquilo ali vai render para você ou monetizar para você depois que você postar no blog. Então é legal da pessoa ver aquela dica, depois você joga aquela pessoa para o tráfego do blog, e no blog você converte aquela pessoa para um afiliado, por exemplo. Então, assim, falando como blogueira e tal, que hoje eu vivo do blog, é uma vida também que é muito de ansiedade, né? Você fica sempre muito ansiosa porque você não sabe o quanto que vai estar na tua conta. Então, tem meses que é muito bom e você fala assim, meu Deus, que maravilha ser blogueira. E tem outros que você fala assim, meu Deus do céu, vou ali para baixo da ponte, botar meu chapéuzinho e cantar. Porque agora eu vou vender brigadeiro também, eu vou vender um sanduíche ali. Aí você é blogueira no final de semana e no dia de semana você está vendendo sanduíche ali na praça, entendeu? É isso, porque às vezes a conta fica apertada. E principalmente eu que tenho contas e tal, que são contas fixas, então assim, às vezes me dá uma ansiedade. E aí, às vezes, vendo por esse lado de ser nômade, talvez eu não estivesse tão ansiosa. Ou principalmente se eu estivesse fazendo como a Andréia, que tem a questão do voluntariado, então não tem aquela conta certa. Eu acho que eu estaria menos ansiosa do tipo, caraca, eu preciso pagar o aluguel esse mês, meu Jesus amado, tem o carro que tem que pagar, tem não sei o que. Então, assim, é muita coisa que, por eu ter essa vida não nômade, né, mas ser um trabalho nômade, essa é a questão. A minha vida não é nômade, mas o meu trabalho é de nômade digital, né? Então, assim, acaba que tem um conflito aí de conta, né? A conta fica muito apertadinha. E é legal a gente falar também que a gente tem contas. É óbvio que a gente não tem as contas que uma pessoa que tem um estilo de vida normal, entre aspas, tem. Mas eu tenho contas de... A gente pode até começar a falar agora da parte mais prática, né, Mari? De tipo... documentação, visto, conta bancária, as contas que a gente paga, plano de saúde, essas coisas, né? Porque é uma coisa que também faz parte da vida de nômade, é um pouco diferente. Eu, por exemplo, a Carla pode falar aí das contas que ela paga, mas eu pago um container aqui na Inglaterra para manter as minhas coisas, porque eu viajo só com 60 litros e as outras coisas que eu não quis vender estão nesse container. Eu pago o meu telefone, que eu preciso de uma boa internet, porque nem sempre eu tenho Wi-Fi, eu preciso usar a internet do meu telefone para trabalhar. E pago o que mais? E eu pago o seguro-saúde, que é importantíssimo para quem é nômade, inclusive é essencial. Para todo mundo né? Mas para quem é nômade, assim, é indispensável. Pois é. Eu tenho muito poucas contas. Eu brinquei que a minha única conta é o cartão de crédito, porque é realmente a minha única conta fixa. Eu uso, por exemplo, para a internet, eu também preciso ter internet boa. Eu não tenho uma conta fixa mensal que eu preciso pagar. Eu uso um plano pré-pago, que é muito bom aqui no Chile. Mas é um gasto mensal que eu tenho, que eu preciso ter, que eu não posso abrir mão de maneira alguma, porque sem uma internet boa eu não tenho trabalho. Exato. Então, sim, eu tenho um gasto mensal com isso. Não gasto com container, porque eu tenho uma família chilena, que não é de sangue, mas é de coração. Então eu tenho uma mala tamanho G, lá, que sempre que eu vou a Santiago eu passo lá, tipo, troco o que eu tenho na mochila, porque eu também viajo com uma mochila de 50 litros. Então eu passo lá, faço uma troca no que eu tô levando e pá, deixo a mala lá de novo. Então é muito bom que eu não tenho esse gasto. De gasto fixo é o que eu tenho. E assim, eu ajudo muito financeiramente a minha família também. Não tenho um valor fixo que eu mando para eles por mês, mas eu acho que essa é a minha maior ansiedade mensal,
de eu conseguir ter uma renda, de eu ter que me preocupar com isso. Porque eu sei que se for por mim e eu ficar sem grana, sei lá, eu vou para um voluntariado, sabe? Eu não vou ter muito com o que me preocupar. Eu vou ter que me preocupar de pegar o cartão de crédito daquele mês. E de continuar colocando internet no meu celular. Mas eu tento me planejar financeiramente e ver como é que vai ser todos os meses, porque eu preciso ajudar a minha família. Então, não dá para simplesmente vida louca, não quero nem saber, sabe? A gente precisa também se organizar. Sem falar que a gente tem que se pensar também, por mais que seja maravilhoso a gente não estar pensando no amanhã, mas é o que muita gente fala, né? A gente tem que pensar em INSS ou que for de outro país que você esteja pensando, tem que se programar para isso. Não dá para pensar, eu posso morrer amanhã, né? Porque pode ser que você não morra. E o que tem, assim, de plano? Você tem um plano de saúde internacional? Você tem um seguro de saúde? Como é que você faz essa parte? Gente, eu sou muito relaxada. Eu não tenho um plano de saúde, mas eu pago aqui no Chile, é tipo o INSS aqui do Chile, isso me dá direito à saúde daqui, ao atendimento de saúde daqui. Então, por mais que eu precise de um atendimento médico e que não tenha cobertura 100%, eu não teria que pagar 100% do que seria o valor. Eu tenho um abatimento e pago só um extra. Então, isso me dá uma segurança, que se der merda, eu sei que aqui no Chile eu tenho uma segurança, sabe? E aqui sim, eu pago tudo, eu pago aqui como se eu fosse me aposentar no Chile. Por mais que pode fazer isso? Que é para eu ter uma segurança. Qualquer brasileiro pode fazer isso. Você precisa tirar o documento chileno, que é muito fácil. Eles vão pedir o passaporte, basicamente, que você tenha um endereço no Chile. Eu nunca tive um endereço físico no Chile. Eu uso o endereço de um operador parceiro meu, para você ter uma noção, aqui no Chile. É nesse nível que eu não tinha endereço para dar. E é o endereço que eu estou usando até hoje. E aí eu consegui tirar esse documento chileno, que não custa muito caro, custa mais ou menos uns R$ 400 para você tirar. E aí você vai tirar, vai ter por um ano, vai estar pagando ali mensalmente, né? O INSS chileno, digamos assim, que é a AFP que chama, e isso vai te dar direito aí no futuro de você se aposentar, de você ter um atendimento médico aqui no Chile. Então, isso é uma segurança que eu tenho. Isso é engraçado. Eu nunca imaginei que eu ia me planejar futuramente, assim, pensando em futuro no Chile e não no Brasil. Mas aconteceu. E tá tudo bem também. E, por exemplo, falando sobre essa questão de documentação, já que você falou dessa questão do INSS chileno, vocês, quando vocês trocam de país, por exemplo, como é que vocês fazem em relação ao visto, em relação a questão de documentação extra, se precisar? Você tira com muita antecedência? Você tira na hora? Você se planeja? Como é que você faz? Eu mudo de país todo mês, basicamente. Eu tô aqui em Londres há 2 meses, mas é uma exceção. Estou tirando umas férias. Mas aqui na Europa é um pouco mais fácil, porque tem uma área comum de trânsito, né? Então, você pode entrar nos países. É um visto só, né? Que vale para a zona de Schengen. Quando eu saio da zona de Schengen, aí sim eu tenho que aplicar para um país específico, né? E eu, particularmente, não me planejo. Eu vou no susto mesmo, porque eu não gosto de ficar reservando a viagem com muita antecedência, porque eu não sei como é que eu vou estar, sabe? Tipo assim, às vezes eu chego no momento que eu fiz muitos voluntariados grudados, assim, eu já tô de saco cheio, sabe? Eu preciso pagar o meu hostel por um tempo. Por exemplo, eu fiquei 1 mês na Rússia pagando o hostel, né? Então, eu tento esperar o máximo que eu posso para eu ver como é que tá a minha cabeça, o que eu preciso naquele momento para eu mudar. Mas aqui na Europa é um pouco mais simples, né? Tipo, até quando você vai para os países fora da zona de Schengen, você aplica o visto brasileiro. O passaporte brasileiro é um passaporte muito bom para turismo, porque vários países você só aplica na hora que você chega. Então, até que não precisa ter muito esse planejamento, assim, além da parte de olhar a documentação que precisa e tal. Nunca tive problemas aqui na Europa. Aqui na Inglaterra, quando eu volto para cá, eles me enchem o saco um pouco, porque eu morei aqui muitos anos, né? Então, eles sempre estão achando que eu vou voltar aqui para morar para sempre. Eu fiquei morrendo de medo de passar na imigração da Rússia. Juro, não passava nada. Eu tava só
Mas foi muito tranquilo, tipo, eles são muito de boa lá também. E a gente que é brasileiro é um dos poucos passaportes que não precisa de visto para a Rússia, né? O passaporte Sim, brasileiro, como você falou, é muito bom. é muito bom, cara. É um passaporte muito bom. Pode ser não pode não ser bom para você morar nos países e tal, mas para turismo, o que eu aprendi assim nesse último ano é que a gente é muito privilegiado. Assim, vários ingleses, por exemplo, querem ir para lugares que eu vou e tem uma lista de exigência, um negócio, e pra gente é só aparecer lá, entendeu? Então, essa parte da documentação eu faço bem em cima da hora mesmo. Andréia, fala só, explica só um pouquinho essa questão da área de Schengen, só porque muita gente tem dúvida sobre a questão dos 3 meses e tal. Explica só um pouquinho. Muita gente pergunta como é que você está na Europa há um ano, o visto não é de 3 meses, não sei o quê. Basicamente, gente, o que acontece é que a Europa tem, sei lá, 50 países e uma parte bem considerável desses países fazem parte do que eles chamam de zona de Schengen, que é uma zona de trânsito livre. Então, a partir do momento que você entra pela primeira vez num país dessa zona, começa a contar 90 dias. E não são 90 dias corridos, você ganha tipo um saldo de 90 dias para passar ali nesses países. E você pode sair, entrar e vai continuar contando, entendeu? E o que eu faço e que as pessoas que moram, que são nômades aqui na Europa fazem é alternar esses 90 dias em Schengen e 90 dias fora de Schengen. Então eu tô aqui viajando pela zona de Schengen, acabou os meus 90 dias, eu saio. Ou um país, por exemplo, que não está na zona de Schengen é a Inglaterra. Você pode sair da Inglaterra. E aí, na regra, você tem que passar 90 dias fora da zona para você poder voltar para a zona. Então, eu passei, por exemplo, teve uma época que eu fui para a Bósnia, que não faz parte de Schengen, passei um mês na Rússia, que não faz parte da zona, aqui na Inglaterra, no momento, eu estou com um Sim. saldo de 60 dias para ficar em Schengen, mas eu estou aqui na Inglaterra, então parou de contar, entendeu? Então, assim que eu quiser voltar, volta a contar de novo. Então, você pode ficar aqui indefinidamente. Contanto que você respeite esses negócios dos dias. E é muito importante respeitar, gente, porque às vezes parece muito fácil entrar na Europa pela zona de Schengen, a imigração é muito tranquila, mas eu já vi gente que foi pega porque passou dos dias, sabe? Então é só você se organizar. E na real, o melhor da Europa está fora de Schengen. Vou te falar aqui, porque a zona de Schengen normalmente são os países da Europa Ocidental, que são São França, caros. Espanha, não sei o quê, que são caros e que está cheio de turista, que já meio que perdeu ali a autenticidade. Para mim, Rússia, Bósnia, esses países foram os países que eu mais me impressionei, assim, e eles não estão na zona de Schengen. Para esses países, cada um, para os países fora da zona, cada um você ganha 3 meses de estadia. Então, pode ficar ainda mais tempo nesses países. E a questão da conta bancária, por exemplo. Como é que vocês utilizam o dinheiro? Vocês levam dinheiro vivo? Vocês têm uma conta que é internacional, que paga IOF? Carlinha, como é que você faz? Depois, André, eu quero que você fale um pouquinho da tua conta, porque a gente já falou no podcast número 2, né? Foi. Mas é legal relembrar para a galera, porque dá para brasileiro tirar essas contas também. Tem um Biruleibe que tem que dar aí, mas rola de fazer. Então, Carlinha, se você puder falar um pouquinho de como você carrega o teu dinheiro, como é que é a tua conta bancária como nômade? Não precisa falar valores, Claro. não. Aquela. Não precisa falar quando é que seu cartão de crédito está super preocupada aí tantos meses. Então, eu tenho conta no Brasil e eu tenho conta aqui no Chile. Como eu tenho a cidadania italiana, eu penso também em ver como seria o trâmite para ter na Europa, só para ter mais opções e para facilitar. E também para buscar quais são os que têm menor taxa, né? Porque quando a gente usa conta cartão brasileiro, por exemplo, sempre tem a questão do IOF, que a gente tem uma preocupação. Então, eu acho que é bom ter mais opções, igual eu estou buscando fazer. Mas, além disso, como eu nunca, por exemplo, o dinheiro que eu recebo sempre é na minha conta do Brasil. Por mais que eu tenha conta aqui no Chile, eu tenho só para facilitar. Mas o meu dinheiro sempre, sempre, sempre chega na minha conta do Brasil e eu tenho que mandar ele para algum lugar. Então eu uso bastante o Western Union, por exemplo, ou Remessa Online. O Remessa Online é muito bom porque ele já entra, eu mando da minha conta do Brasil, ele entra direto na minha conta do Chile. Eu nem preciso andar com dinheiro vivo, sabe? Por mais que aqui não seja um problema tão grande como seria no Brasil de medo de ser roubado,
não preciso dessa preocupação. Entrou na minha conta aqui no Chile, pronto. Não tenho, já estou bem tranquila com relação a isso. Mas quando eu vou para outros países, eu também uso muito o Western Union e graças. E eu uso muito cartão de crédito também, pela questão de acumular milhas. Então, por exemplo, às vezes, quando eu não conseguir fazer uma remessa internacional ou enviar através do Western Union, remessa online, e eu preciso sacar, eu vou e saco direto pelo cartão de crédito. Porque com isso eu acumulo mais milhas e eu vou estar pagando IOF de qualquer maneira, como se eu estivesse pagando no cartão de débito. Então, eu já saco direto do cartão de crédito para poder acumular mais milha. E aí eu faço assim, eu evito andar com muito dinheiro vivo comigo, porque a gente fica em hostel, né? Pode ser complicado, então andar com uma quantia muito grande eu não gosto. Eu tento andar sempre com quantias pequenas. E aí eu faço ou remessa internacional ou eu saco dinheiro mesmo. Não tenho como, quase nunca vou no Brasil, agora eu tô há 1 ano sem ir no Brasil. Não tenho como ir no Brasil para sacar em dinheiro para levar para outro país e trocar, sabe? Então eu dependo de fazer essas transações. Então, no meu caso, na questão de dinheiro, eu tenho uma conta com um banco inglês chamado Monzo, que é um banco online. E esse banco, ele te permite gastar em qualquer moeda no mundo inteiro, sem pagar taxas e com uma conversão que é bem justa, assim, é uma conversão bem competitiva com o mercado. E aí, eu não carrego dinheiro vivo, porque você perde muito na conversão, e até no podcast número 2 lá a gente fala mais sobre isso, né? Então, eu só uso esse cartão e eu tenho um cartão de crédito também da época que eu morava aqui na Inglaterra. Para quem está querendo entrar nessa desses cartões, desses bancos online, né, desses bancos que oferecem essa oportunidade de gastar o dinheiro em qualquer moeda sem pagar taxas, o mais indicado é o N26, é um banco muito indicado porque ele aceita o passaporte brasileiro como forma de identidade. E o que você faz, gente, você chega num lugar, você está num hostel, você dá o endereço do hostel como seu endereço. Aqui eu estou voluntariando num hostel em Londres e a gente recebe cartões todos os dias de gente que está abrindo contas nesse banco, entendeu? E aí é só isso, você só precisa de ficar no hostel por um tempo até você receber o seu cartão. E todo o processo é feito pelo aplicativo do N26. Eu não tenho o N26, mas ele tem um princípio muito parecido com o Monzo, né, que é o que eu tenho. E a galera que usa ama. E esses aplicativos, além dessa economia que você tem na hora de converter o seu dinheiro, eles são o aplicativo em si, né, de você gerenciar seu dinheiro e tal, eles são muito bons. Eu tenho o Starling Bank, que também é um banco online inglês, que é a mesma ideia do Monzo e do N26, mas eu fiz um recentemente para minha tia e para o meu pai. Os dois moram no Brasil e os dois com passaporte brasileiro, usei os passaportes brasileiros deles, e eu fiz a conta no cartão da TransferWise. A TransferWise é um site que faz remessas para o exterior, né, de transferências para o exterior, mas eles criaram agora também um cartão, que é um cartão multimoedas, que é o mesmo princípio que a Andrea falou, que é um cartão que paga em várias moedas, ou você consegue receber dinheiro em várias moedas. E aí eu fiz para o meu pai e para minha tia, e chegou super tranquilamente. Óbvio que você também tem que ter um endereço na Europa. E aí eu coloquei da minha tia e do meu pai aqui em casa, mas você pode colocar também num hostel. E funciona super tranquilo. E para transferir dinheiro do Brasil para a conta do TransferWise era super tranquilo. Chega em 2 dias úteis e funciona muito bem, assim. E o valor também é super competitivo. Então, eu também criei um TransferWise para mim. Eu também recebo muito dinheiro no Brasil por causa do blog, então eu transfiro assim. Eu transfiro do Brasil pela TransferWise para o cartão da TransferWise aqui. E aí eu uso isso nas viagens, porque a Andrea falou que eu era louca de viajar com dinheiro. E aí, desde então, eu nunca mais viajei com dinheiro vivo. E aí, gente, a gente já está chegando no final desse podcast, mas uma coisa que muita gente acaba encontrando como uma barreira é a questão de apoio da família e dos amigos, né? Na hora de abrir mão do emprego estável e falar que vai jogar tudo pro alto para viver viajando e trabalhando enquanto viaja. Como é que foi para vocês essa transição da vida estável, né, do emprego estável, entre aspas,
para se jogar no mundo como nômade digital? Teve apoio da família e dos amigos? Como é que foi para vocês duas? Olha, é muito difícil às vezes no início, porque algumas pessoas vão falar com você coisa que você não gostaria de ouvir. E você tem que estar muito certo do que você quer, porque isso pode te desanimar de verdade. Eu tive parente que falou: você tá louca, isso é uma irresponsabilidade, ainda mais no momento em que minha família precisava que eu ajudasse eles financeiramente. Então, falou: para que você está fazendo isso? Você está indo viver sem nada e arriscar, e você deveria estar. Você acabou de terminar um mestrado maravilhoso, você deveria estar aproveitando essa oportunidade para conseguir um emprego muito bom e ajudar a sua família. Então, esse é aquele momento que você pega e você trava, né? Você fala: realmente, eu deveria. Uhum. Mas, como eu estava muito certa do que eu queria, eu terminei entregando a minha mãe, sabe? Olha! Depois, quando eu abri a minha empresa, eu entreguei a minha mãe, e assim. E ela foi a melhor vendedora, ela é ainda a melhor vendedora, que vende mais. Isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Então, claro, eu acredito que sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisinha, sabe, que vai criticar, que pode ser bom para te fazer refletir, se realmente é aquilo que você quer, mas também que você deve ter um cuidado, porque isso pode te desanimar. Graças a Deus isso nunca me desanimou, mas eu tenho essa consciência. E hoje em dia, depois que dá tudo certo, né, entre aspas, que dá certo, porque para mim já deu certo quando eu peguei e saí, mas depois todo mundo vem: ai, nossa, que legal o que você está fazendo e tal, né? Todo mundo muda um pouco. Mas graças a Deus, do meu pai e da minha mãe e do meu irmão, eu sempre tive apoio 100% para o que eu quisesse fazer. Então eu sou muito grata a eles, muito. Nunca me travaram. Quando eu lembro até hoje, essa vez que eu fui vender brigadeiro em São Pedro de Atacama, que eu achei a ideia mais louca da vida. Eu decidi assim, em uma semana eu comprei a passagem, eu estava indo com a Paty falou: vamos vender brigadeiro, mas vamos levar os ingredientes daqui, que a gente não sabe se vende no deserto. Aí eu fui no mercado com a minha mãe e comprando várias latas de leite condensado e chocolate, não sei o quê. E ela me olhando assim: pra que você tá comprando isso? Eu falei: nossa, eu vou ter que falar, né? Eu falei: ah, mãe, é que eu vou vender brigadeiro na rua lá em São Pedro. Eu lembro até hoje, a cara que ela me olhou assim, ela ficou quieta um pouquinho. Primeiro ela falou assim: você sabe que você não precisa disso, né? Aí eu falei: eu sei. Depois ela falou assim: esse chocolate que você tá levando não é bom, esse aqui é melhor. Melhor então, assim, pessoa. melhor pessoa é Ever. Então, assim, como não amar, né? E ela sabia que eu tava indo sem grana total, que era tipo um risco enorme, risco entre aspas. Você tá se arriscando, mas é pra trazer coisas boas. Ela sabia disso, ela falou: filha, esse chocolate é ruim, leva esse aqui que é melhor. E o que você precisa mais, sabe? Então tem só que agradecer, ainda bem que eu tenho esse apoio. Mas nem todo mundo vai ter, né? Então é bom ter essa consciência de que isso não pode desanimar. Então, lá em casa, assim, a minha mãe é um pouco mais, tem a mente um pouco mais aberta que meu pai, assim, meu pai é aquela pessoa que nasceu muito pobre, que conseguiu estudar e melhorar de vida, sabe? Então, para ele, assim, ele é muito tradicional. Ah, todo mundo tem que se formar e arrumar um trabalho, não sei o quê. Então, toda vez que eu ligo lá em casa, meu pai fala para mim, tipo, quando você vai arrumar um emprego? Eu acho muito bizarro, porque eu tenho tantos empregos, eu tô sempre trabalhando, tipo, é raro eu não estar trabalhando, porque eu faço podcast, eu trabalho online, trabalho no hostel, não sei o que, eu falo: gente, mas emprego é o que eu tenho demais, eu não preciso de mais emprego, né? E eu acho que para eles também é um pouco difícil entender essa vida meio que. Eu não sei como é que a Carla vive, assim, mas a minha vida ficou muito minimalista, né? Depois que eu saí, né? Virei nômade. Porque realmente você percebe que você não precisa de muito e tal. E aí eu falo: eu ganho tanto. E aí os meus pais ficam: nossa, mas é muito pouco. Mas eu falo: gente, eu não pago aluguel, eu não pago nada. Eu não preciso de ficar comprando roupa, sabe? Várias coisas fúteis que eles acham que é necessário, que eu falo que, tipo, não, para mim não é. Então eles acham, às vezes, que eu faço dificuldade, ou que, sei lá, às vezes tem uns voluntariados que eu faço que eu tenho que fazer camas, por exemplo. E aí meu pai às vezes fala: tipo, você fez uma faculdade no exterior e agora tá arrumando cama em hostel, sabe? Mas eu acho que é muito difícil para eles. Fala. É difícil entender, né? Que quando a gente sai e começa a viver isso, a nossa visão de mundo muda tanto, mas tanto, que a gente sai desse padrão de fazer faculdade, né? Conseguir emprego, casar,
ter melhorar ainda mais de emprego, subindo, ter um puta salário, né? Carro, filho, e casa própria e não sei o quê. Que quando você rompe com isso, você fala assim, foda-se, eu vou arrumar a cama de hostel. E eu tipo falo assim, meu Deus, muito mais feliz arrumando cama de hostel, fazendo as minhas coisas, e quando eu trabalhava no escritório, ganhava super bem. Então é isso, assim, acho que as pessoas, os parentes, os amigos, às vezes, principalmente quem ficou no Brasil, né, fica um pouco inserido naquele mundo ali, eles não conseguem ter a mesma perspectiva que a gente, mas é o que a Carla falou, se você tem muita certeza do que você quer fazer e você sabe que aquele estilo de vida é o seu estilo de vida, não vai ter muito problema. E de novo a gente volta naquilo que a gente falou no início do podcast, né? Que não vá, tipo, com uma ilusão de que é uma vida perfeita. Tipo, você tem que realmente querer isso, porque as pessoas vão te criticar, vão ter dificuldades e tal. Mas quando você sabe que esse é o estilo de vida para você, que você não consegue mais voltar para o escritório, que é o meu caso, aí fica tudo muito mais fácil. É muito mais fácil lidar com essa pressão de familiar, de amigos, etc. E aí, gente, para a gente quase encerrar esse podcast, eu queria que a Andreia e a Carlinha dessem a recomendação delas para as pessoas que querem largar tudo, né, de conhecido que elas têm, ou a vida estável, para virar nômade digital. Eu acho o seguinte, se você já tem uma profissão, se você se formou em alguma coisa, se você gosta de trabalhar em alguma coisa, procura ver outras pessoas que também tenham mais ou menos esse perfil e como elas trabalham online, como elas se tornaram nômades. Eu realmente acredito que para qualquer profissão, para qualquer área que você atue, existe a possibilidade de você trabalhar online. Só um exemplo aqui aleatório, esses dias eu conheci um rapaz que ele é arquiteto e ele trabalha fazendo basicamente, como é que eu vou resumir isso em português? Que ele tem que aprovar alguns projetos de construção do governo. E ele pode fazer isso de qualquer lugar. E eu estava conversando com ele, aí eu ficava perguntando assim, tá, mas você tem que ir presencialmente em algum lugar? Ele, não, eu entrego tudo por e-mail. E eu fiquei fazendo várias perguntas, eu falei assim, velho, você pode ser nômade. E ele me falava que ele queria muito ser. Eu falava, você já tem um emprego, você já está na sua mão, você só precisa fazer de outro lugar. Então, assim, conversa com outras pessoas, procura saber o que é da sua área, tenta pensar. A internet existe hoje em dia, a gente é muito sortudo de ter internet. Isso abre muitas portas, a gente tem muitas oportunidades com isso. Então, procura ver outras pessoas mais ou menos da sua área, o que elas fazem online, para entender se você gostaria de fazer isso, ou se você não gostaria de fazer isso, para ver as possibilidades e começa. Não planeja muito, não. Claro, não vou te dizer para você sair sem grana e vender brigadeiro na rua, porque nem todo mundo faria isso, mas junta um dinheirinho aí que seja, você não precisa ser milionária para começar, gente. Se você ficar esperando o momento certo, você nunca vai começar. Junta um dinheirinho e vai, as oportunidades vão surgir. Existe muito mais oportunidade do que a gente pensa quando a gente está sentadinho dentro de casa. Acho que a única coisa que eu tenho para adicionar a isso é converse com pessoas que são nômades, converse com a gente lá no Instagram, converse com qualquer pessoa que você conhece, porque eu tô nessa minha vida de revisora de texto, mas eu tenho um pouco o objetivo de começar um negócio online e eu vou conversando com as pessoas e as ideias vão florescendo, sabe? Saber da experiência de quem já é nômade, ou até de quem quer ser nômade, é uma ótima fonte de inspiração mesmo, e até para você já ir com as suas expectativas bem alinhadas, como é que vai ser essa vida. Uma outra coisa que eu recomendo muito também, isso é mais para quem fala inglês, né? Tem um grupo no Facebook tem um grupo só de mulheres nômades, chamado Female Digital Nomads, no Facebook. Lá é muito legal, porque é um grupo enorme e as meninas, tipo, debatem assuntos sobre nomadismo. Tem gente que é nômade, tem gente que ainda não é e que quer ser. Para os homens, tem um grupo chamado Global Digital Nomads, que é o mesmo princípio, né? Eu acho legal o da mulher, porque eu acho que nós mulheres a gente ainda tem. É uma situação um pouquinho diferente, né? De quando você é homem, né? A gente tem uma dificuldadezinha um pouquinho maior, né? Uns degraus a mais para subir. Exato. Assim, para conseguir alguma coisa. De achar que a gente consegue, até uma coisa de autoestima, né? Então as mulheres se ajudam muito lá, é muito legal.
E é isso, tipo, converse com bastante pessoas vai. Às vezes vá como uma experiência, faz um voluntariado, vai colocando o seu pezinho na água e vai indo. Porque realmente, se você ficar sentado pensando e esperando, você não vai abrir muito a mente. Às vezes nem precisa fazer um plano que para sempre, né? Então vou começar amanhã e vou ser nômade para sempre. Faz o que a André falou, faz um teste. Faz 6 meses. Sai por 6 meses, vai dar um rolê, sei lá. Não pode 6 meses, faz menos. Mas abre tanto a cabeça quando você sai de casa que vale a pena a tentativa. É verdade. Então, assim, para a gente encerrar esse podcast, vamos então fazer um bate-bola jogo rápido de ideias de profissões que dão para ser nômade digital. Eu fiz aqui uma listinha e aí vocês vão acrescentando se vocês tiverem outras ideias, tá? Só para a gente dar aí uma luz para quem está completamente perdido. Então, eu coloquei editor de vídeo e de foto, tradutor de textos. Então, eu tenho uma amiga que trabalha traduzindo livros. Na verdade, ela traduz o livro de português para inglês e ela está ganhando um dinheirinho com isso. Consultorias, então, todos os tipos de consultoria. Então, se você é expert em alguma coisa, você consegue dar consultoria daquele assunto. Cursos online, né? Então, se você é expert também, quer fazer um curso, é uma outra forma de você gerar uma renda. E-books, dar aulas de línguas. Então, eu tenho um professor de inglês que ele dá aula de inglês por Skype. Aulas de culinária, eu pensei isso agora, tá? Então, assim, vamos dizer que você é uma pessoa que super sabe como cozinhar. É porque, assim, o Mark, por exemplo, cozinha muito bem. E eu tenho certeza que ele poderia, por exemplo, ensinar pessoas através do Skype mesmo. Então, e eu sei que isso existe porque rola de pessoas cozinharem com chefes famosos através do Skype. É que o Mark não é famoso, né? Mas, assim, pode cobrar menos. Sim, super. Fazer roteiros de viagem, isso aí já é uma coisa que é super comum a gente ver, né? De galera que faz roteiros de viagem personalizados e cobra. Ser web designer, então eu acho que fazer sites, né? Já virou até, acho que a galera que começou o nomadismo, provavelmente foi essa galera de ser web designer, de fazer sites, aí poder fazer sites de onde quer que seja. Meu irmão faz isso, inclusive. Mais alguma ideia de profissões assim que vocês acham que dê para ser nômade? Eu já conheci um cara que vive de dar aula de inglês, mas é tipo numa plataforma mesmo chamada Cambly, Cambly, em que as pessoas do mundo inteiro buscam horas online para conversar com uma pessoa que fala uma língua muito bem, ou que seja fluente, nativa, né? E ele vivia disso. Ele ganhava bem, pagava os hostels, não precisava voluntariar. E ele vivia disso. Também conheci uma pessoa que tinha uma loja online de roupas. E aí você fala, como é que ela carrega o estoque, né, sendo nômade? Não, toda a logística dele era uma empresa na China. E ele só fazia o marketing e vendia as roupas pela internet. E esse parceiro dele na China cuidava da logística. Olha isso, gente, tem muita coisa, né? Eu aprendi nessa vida aí online que estoque é uma parada muito antiga. Não gaste dinheiro com estoque. Busca outra maneira, busca alguém que vai guardar aquilo ali para você, que você vai primeiro vender e depois entregar, não sei. Mas existe tanta coisa, tanta coisa. A Mari estava comentando sobre as profissões, eu lembrei que eu também, a minha agência também tem um advogado que eu nunca conheci pessoalmente. E ele faz online, nossas reuniões são sempre online. Eu fiquei pensando, gente, qualquer profissão, se você quiser, é possível. Claro, alguém vai ter que conhecer ou recomendar, né, para você começar, mas assim, todo mundo começa de alguma maneira. Então, até mesmo advogado, tudo que a gente tinha era online. Se ele quisesse não ter o escritório dele no centro do Rio, ele poderia, somente prestando tudo online. A Mari trouxe uma lista muito completinha aí. E eu realmente acredito que existem muitos caminhos. Tem também o meu psicólogo, eu fazia sessões com ele, ele era do Brasil e eu fazia pelo Skype. Então... A minha psicóloga é por Skype, inclusive, hoje em dia. Gente. Olha, escritório é coisa dos anos... Teta Healing Isso eu fiz por Skype. Tá ultrapassado, gente. Escritório é coisa antiga. Esse negócio de gastar tempo para você se deslocar para ir trabalhar, isso não existe. Acabou. Acabou também o podcast. E eu queria muito agradecer a Carlinha pelo tempo. Obrigada por ter acordado mega cedo e depois ter
ido dormir de novo e depois ter ido trabalhar e depois ter gravado o podcast com a gente. Ai, gente, obrigada por me seu convidar. Amei, amei, amei. É sempre bom compartilhar e aprender, né? Eu vim aqui para compartilhar e acabei aprendendo. Agora eu vou sair daqui estudando sobre banco online. E, gente, segue a Carlinha lá no Instagram, que é @fuigosteicontei, e a agência de viagens dela, que é no Atacama, Uni e Santiago, é Fui Gostei Trips. E aí, quem quiser 5% de desconto, é Vida Mochileira 5. Muito bem. Nossa. Muito jabazeira. Muito. Mas aí, gente, só para dizer para vocês que a gente tem um Instagram também do podcast, que, como a Andrea falou, é o @se meu mochilão falasse. E lá a gente pega dicas de temas. Então, toda vez que vocês deixam um tema lá, a gente traz aqui para o podcast. Então, se você tiver algum tema, cara, deixa lá no direct ou até mesmo nos comentários, que a gente está sempre lendo. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Carla. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Tá de volta aí quinta-feira, 7h, sempre nas suas plataformas de podcast preferidas. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.